Oi, acho que nós estamos ao vivo. Às vezes a vinheta não entra, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Júlia. Boa noite, doutora Mariana. Boa Muito noite. bem-vinda ao canal do Micromeio. Nós estamos... meu nome é Janaína. Hoje o Marcos Vinícius não está com a gente, mas é como nós convidamos a doutora Fernanda. E ela tem que fazer, não o papel não substituir, né, o Marcos Vinícius, mas integrar aqui com a gente hoje nessa live da doutora Mariana. Nós estamos na 24ª semana do Conversando no Micromeio, né? Já tem bastante tempo aí, nós começamos esse projeto em 2019, e a gente vai falando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, que quando a doutora Mariana começar, já está todo mundo aqui na sala, né? Vamos falar assim, né? E então a gente tem o objetivo, esse canal, de apresentar assuntos relacionados à microbiologia e de diversos temas, né? Então, aproveitem para perguntar, aproveitem para fazer comentário. A doutora Mariana vai responder as perguntas ao final da live, então a gente não vai deixar nenhuma pergunta ficar sem ser respondida. E eu desejo para vocês uma ótima live. A Júlia vai dar alguns recados e a doutora Fernanda vai falar um pouquinho também dela. E hoje a doutora Mariana vai falar de microbiologia e tabela SUS, um desafio entre custo e qualidade. A doutora Mariana é biomédica, microbiologista e gestora de laboratório. Nada melhor, né, que uma gestora de laboratório para falar de custo. E se tratando de qualidade, né, que qualidade gera custo e microbiologia muito mais, né? O setor de microbiologia sempre é visto, né, como um setor que gasta muito e o lucro fica nem sempre visto, né? O lucro é para o paciente, né, que a gente sabe, né? Mas a gente vê aí se essa conta fecha e se ela pode passar um segredo aí para os gestores de laboratórios, de unidades hospitalares, enfim, de laboratórios maiores, conseguirem ouvir do que a gente precisa na microbiologia, que a gente só chega com uma lista, né? A gente precisa disso, e aí quando eles olham, e a qualidade junto, e aí quando eles olham, falam, não, isso corta, ou senão não vai nem montar o setor de microbiologia, né? Eu vou pedir para a Fernanda falar um pouquinho dela, depois a gente pede depois para a Júlia dar os recados e a gente passa para a doutora Mariana, tá bom? Fernanda, fala um pouquinho de você. Boa noite. Você foi chamada, convidada no susto, né? É verdade, aceitei, caí aqui de paraquedas, mas o assunto é um assunto muito pertinente, né? Então, eu aceitei na hora que a Janaína me fez esse convite e espero agregar aqui e ouvir a doutora Mariana. Boa noite, meu nome é Júlia, eu faço parte do Micromeio. Geralmente eu fico nas lives para poder ajudar com as perguntas, então quem tiver dúvidas, quiser mandar comentários, só enviar para a gente pelo chat que a gente lê e responde vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e quem quiser também o certificado de participação, só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente responde a vocês e manda o certificado. Uma ótima live a todos e vamos dar prosseguimento. Pessoal, só uma lembrando, né? Nós somos do Rio, né, de Janeiro, eu, a Júlia, a Fernanda. Eu estou hoje saindo de um plantão, então estou no hospital e a gente sabe que trabalha no hospital, a internet é um pouquinho ruim, está falhando às vezes, tá? Mas se eu sair, eu retorno e a doutora Mariana vai continuar. Doutora Mariana, o canal é todo seu. Esse tempo aí, eu estou muito animada para ouvir isso. Vamos lá? Desafio, né? Boa noite a todos. Sim, pessoal. Muito obrigada, tá, por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, Janaína. Boa noite a todos.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre custos hoje, né? Acho que talvez a conversa no micromeio seja um pouco diferente da habitual hoje, que a gente vai falar basicamente de números, né? Não é uma coisa que gestores de laboratório, aliás, biomédicos e bioquímicos gostam, né? De números, de cálculos. É uma coisa que a gente foge quando a gente entra na faculdade, né? Mas quem começa a trabalhar com gestão não consegue fugir disso, né? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha realidade na micro e como é que é trabalhar com tabela 100% SUS, principalmente na microbiologia, que é um setor tão caro, né? Trouxe uns slides aqui para mostrar para vocês como é que o que eu tenho para passar, né? E com os números que eu tenho também para mostrar para vocês. Primeiro, vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Mariana, eu sou biomédica, já formada há algum tempo, patologista clínica, pós-graduada também em bacteriologia clínica, em auditoria em serviço de saúde e gestão da qualidade e segurança do paciente. Atualmente, eu sou responsável técnica do laboratório do Instituto IMAS, aqui em Santa Catarina, tá? Sou membro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar de um hospital de médio porte aqui na região, um hospital totalmente SUS, 100% SUS. Sou membro também do Núcleo de Segurança do Paciente, membro do setor da qualidade e educação continuada, sou professora de graduação dos cursos iniciais da área da saúde, professora de graduação do curso de biomedicina, mentora em análises clínicas, principalmente na microbiologia, e também sou assistência técnica de perita, na parte judicial. E conflito de interesse, eu não tenho nada a declarar hoje, né, para vocês sobre a apresentação e sobre o tema que a gente vai abordar. Falar um pouquinho, então, sobre a microbiologia, né, que é essencial a construção da gerenciamento de antimicrobiano, para análise de infecção relacionada à saúde e relacionada à saúde comunitária e hospitalar. Porém, a gente sabe que a gente precisa de profissionais altamente qualificados no setor da microbiologia, né? E isso não é muito fácil de a gente conseguir hoje, não é um setor muito barato, as infecções estão correndo por aí, estão aumentando, a gente viu pós-pandemia, o caos que virou a microbiologia, né? A gente tinha um cenário antes da pandemia, chegou a pandemia, a gente está com um cenário totalmente diferente, então a micro agora está um desafio cada vez maior, com a tabela deste tamanho, né? Sem a gente ter nenhum reajuste de tabela. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então, só para vocês entenderem a importância da microbiologia, quando a gente fala em que tem que ter qualidade, que a micro, além de ser um setor, ela está dentro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que está na portaria 2616 de 98, que todo hospital precisa ter como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a nossa CCIH, né? E na CCIH, a microbiologia é fundamental. Então, não tem como a gente trabalhar hoje com microbiologia ou que seja a tabela que for trabalhar sem ter qualidade. A partir do momento, na minha opinião, né, que o laboratório aceitou entrar no hospital, que o laboratório aceitou trabalhar com o setor de microbiologia, a qualidade é fundamental. Então, indiferente de custo, a qualidade é fundamental. Tá? E a microbiologia clínica exige profissionais, como eu falei, altamente qualificados. É um setor historicamente considerado low-tech, então, quando a gente comparar a microbiologia com setores como bioquímica, imunologia, hematologia, a gente vê que 90% da micro ainda é manual, ainda exige muito do profissional, né? Não é um setor que a gente vai lá preparar o reagente, colocar no equipamento, esperar e analisar o resultado, não. A gente tem que entender da coleta, saber como a coleta tem que ser feita, a qualidade dessas amostras, como ela chegou no laboratório, aonde que a gente vai semear, e depois que semeou, o que a gente vai fazer? Vai esperar mais 24, se deu negativo? Vai deixar 48, 36? A partir da cultura primária, o que a gente vai fazer? Então, ela exige esses profissionais. Ela exige uma pessoa que entenda o que está fazendo, né? E o maior desafio do laboratório de microbiologia, além do profissional altamente qualificado, é fazer muito com pouco. E quando eu falo fazer muito com pouco, eu não estou querendo dizer apenas pouca amostra, que é a nossa realidade. É pouco tudo, a gente não tem muitos profissionais na área. A nossa tabela, indiferente se for SUS, plano de saúde, é pequena para a nossa realidade, a gente sabe disso. Então, os desafios são muito grandes, principalmente fazer muito com pouco. Né? E aí a gente barra na nossa principal tema aqui, né, que é a tabela SUS, o terror dos gestores de laboratório, né? Hoje a gente tem uma tabela que todo mundo sabe, já é muito falada, que não compete, não contempla, né, um laboratório. A gente não consegue trabalhar com uma tabela de SUS 100%. Hoje, quem tem um laboratório 100% SUS igual a gente
a gente tem que ganhar nos centavos, né? A gente não consegue hoje lucrar em cima de exame nunca, né? A gente trabalha com os centavos e a nossa realidade é essa. Como é que a gente vai fazer aqui, por exemplo, tabela SUS atualizada, cultura bacteriológica, R$5. Cultura para bar, R$5. Cultura para identificação de fungos, R$4. Hemoculturas, R$11. Como é que... E assim por diante, né? Assim vai o valor de tabela SUS. E o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai trabalhar com uma qualidade que a gente sabe que custa caro, né? Qualidade custa caro. Tanto para o laboratório, quanto para o hospital, para o paciente, para quem for, custa caro. Então, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai trabalhar com essas tabelas, né? Então, o objetivo meu hoje é compartilhar os custos meu do setor de microbiologia, assim, mais ou menos, do começo do trimestre de 2023, compartilhar minha experiência na implantação de um laboratório terceirizado dentro de um hospital 100% SUS, trabalhando com uma tabela 100% SUS apenas. Então, hoje a gente trabalha num laboratório que faz mais ou menos 50 mil exames por mês. Desses 50 mil, 1.000 e alguns quebrados são microbiologia, com tabela 100% SUS. Quais foram os impactos positivos de microbiologia que a gente implantou, automatizada, né, de qualidade e especializada para o hospital? Então, nosso edital, na época que saiu o pregão, ele necessitava de um laboratório que tivesse microbiologista, tá? O edital especificava que tinha que ter microbiologista na bancada e microbiologia automatizada. Então, para mim, esse foi o maior desafio. A parte de conseguir fazer tudo isso com a tabela, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês mais ou menos os nossos números. A gente sabe que trabalhar com custo, principalmente dentro de laboratório, é uma análise extremamente variável, né? Porque além de a gente tem que saber lá, quanto que custa o meu laboratório hoje? Qual que é o meu custo fixo? Qual que é o meu custo variável? Como é que eu calculo isso? Além disso, varia muito de quantidade mensal de exames. Então, esse mês eu fiz 40 mil exames, o meu custo vai ser um valor. Mês que vem eu fiz 50 mil, meu custo já é totalmente diferente. Quais metodologias eu vou utilizar? Se eu vou usar as metodologias de automação, quanto que custa essa automação? Quanto que custa a microbiologia manual? Profissional capacitado custa caro. Então, hoje a gente ter microbiologista em bancada, com formação, com especialização, com mestrado, não é barato, né? Então, profissionais capacitados custa caro também. Precisa ter, mas custa caro. Quantidade de colaboradores dentro do laboratório. Além dos profissionais capacitados, a gente tem os técnicos também. Quantos tem? Quantos vão trabalhar na micro? Quantos vão trabalhar na hemato? Então, isso a gente também tem essa análise. Quais materiais eu vou utilizar? Eu vou utilizar que tipo de swab? Que tipo de placa? De qual marca de placa? Qual equipamento eu vou utilizar? E se eu vou trabalhar em um laboratório hospitalar ou ambulatorial, que a diferença é muito grande, principalmente para microbiologia. Eu me desculpa quem trabalha em laboratório ambulatorial, mas para mim, microbiologia de verdade é microbiologia de hospital. Eu entendo. A gente acho que quem faz microbiologia que está aqui assistindo compreende mais ou menos o que a senhora está falando, até porque a microbiologia hospitalar ela tem uma demanda alta de resultado rápido, né? E os exames que são mais ambulatoriais, eles não são tanto assim, né? Dá aquele tempo da microbiologia, né, ainda, né? Uma secreção, sei lá, uma secreção ocular, uma secreção, uma urinocultura, que também tem uma necessidade de liberar rápido, mas mas no hospital não, né? Tudo muito rápido. E tudo muito rápido requer automação, como a senhora falou, que aí tudo encarece mais ainda, né? E hoje em dia, com as resistências, então, mais ainda, né? Sem automação, né? Os testes novos, né? As tiras novas, os antibióticos novos são caros, né? Para testar, enfim, realmente, assim, é desafio. É desafio. E eu ainda falo, microbiologia de hospital é uma delícia, né? Chega de tudo, eu adoro. Sim. Sim. Os mais variados materiais, né? Variedade de material, variedade de resistência, infelizmente, né, para o paciente, mas para a gente que está na bancada adora, né? Sim. Tem outro time, tem outro tudo, né? Tem outra diversidade, tem outro tudo. É diferente. Sim, é diferente. Hoje a nossa realidade que eu vou falar é só hospital, tá?
Então, essa análise de hospitalar e ambulatorial também é uma análise bem variável, também vai impactar bastante no custo, tá? E ainda mais para a gente, depois que a gente souber tudo isso, a gente tem todas essas informações, a gente tem que saber o que vai ser o meu custo fixo dentro do laboratório, como é que eu vou calcular? O custo fixo, então, é aquele que a gente tem, vai ter sempre aquele valor. Por exemplo, ali, meu sistema, quanto que custa? Eu pago aluguel, quanto que custa o aluguel de sala, imóvel, né? Controle externo de qualidade, tem que ter, lembrem da nova RDC, tem que ter controle externo de qualidade. Quanto custa? Que também não é barato. Microbiologia tem que fazer controle externo de qualidade, tá? O pessoal sempre esquece, né? Lembra lá que bioquímica tem que fazer controle externo, tem que botar lá o PNCQ, o Controlab, e esquece da micro. Microbiologia precisa também. Então, isso vai entrar como custo fixo. Telefonia, internet, sistema, alocação de sala, controle externo de qualidade e custo fixo. Folha de pagamento também. Entrando em custo variável, a gente tem tudo que é consumível, né? Tudo que eu vou usar dentro da bancada ali. O material de coleta vai entrar como custo variável. As placas que a gente vai trabalhar vai entrar como custo variável. A locação de equipamento vai entrar como custo variável. Mas por que a locação de equipamento entra e locação de sala não? Locação de equipamento varia o valor com a quantidade de exames que a gente faz, né? Eu tenho uma hemocultura, que eu pago um exemplo, R$ 1.200 na locação do aparelho, e faço 500, vai me custar um valor por exame. Eu faço 1.000, vai me custar outro valor por exame. Então, isso também vai entrar como custo variável, tá? Essa é a análise que a gente faz hoje, então. Aqui eu mostrei só para vocês entenderem, né? A diferença. Oi, desculpa. Doutora, é só porque a senhora falou de custo, eu não é uma pergunta, mas é uma pergunta assim, né? Água, luz, esgoto, lixo, entra... Só um atento, né? Aí é uma pergunta mesmo de quem é leiga, mas não é fixo, né? Porque você tem cada dia uma conta de luz diferente, uma água diferente. Lixo também, o lixo entra nessa tabela também, o descarte de lixo de resíduo, né? Também, porque a gente tem uma média... Pelo Descarpac, né? Pela liberação do lixo. Não fica para o hospital, né? Fica para o laboratório, né? Laboratório. Depende muito do contrato, né? Mas normalmente é para o laboratório. Sim. Até porque o nosso descarte é diferente, né? A gente nem usa CME, por exemplo, do hospital para esterilização. A gente tem a nossa autoclave, né? Então, o laboratório é um mundo à parte dentro do hospital. Mas então, assim, é isso que a gente faz para calcular custo fixo e variável, só para a gente começar a falar de custos na microbiologia, ou em qualquer setor do laboratório, né? Mas só de largada que eu falo, a gente tem que entender quanto que está custando um exame. Pelo menos o custo fixo hoje, para eu fazer o exame, quanto que vai me custar? R$2 por exame, só de fixo. R$3 por exame. Então, a gente vê que esse valor já não fecha com a tabela SUS, né? Mas seguimos. Hoje, no laboratório que eu trabalho, a gente tem um custo fixo aproximado de R$2,93 por exame. Esse valor a gente englobou todo o laboratório, né? Não só na microbiologia. Então, todas as análises que eu faço, e 50 mil exames que eu faço, cada um ali vai me custar R$2,93, tá? Contando todas essas contas que eu falei para vocês. E custo variável, a gente tem da microbiologia agora, tá? Microbiologia manual e microbiologia automatizada. Custo variável. Para culturas positivas, aqui eu botei cultura positiva e negativa, porque a gente sabe que o custo é diferente, né? Uma cultura negativa é muito mais barato para a gente, né? Uma cultura positiva. Então, hoje, uma cultura negativa, nosso custo variável é R$ 39,46, manual. Negativa, R$ 2,21. Hemocultura positiva, R$ 50,20. Hemocultura negativa, R$ 32,60. Da onde esse 32,60, Mari? Da cultura negativa. Valor da garrafa, que a gente sabe que não é barato, e locação, tá? Com base na quantidade de exames médicos que eu faço no mês. A automação. A automação, quem olha essa tabela aqui já não quer mais automatizar, né? Quem olha essa tabela aqui de custo já... Mas a gente vai ver que vale a pena e fica mais barato. Mas vamos lá. Cultura positiva na automação, R$ 69,31. Cultura negativa, o mesmo valor da manual, porque a gente não vai automatizar, né? Não vai precisar passar no equipamento. É uma cultura positiva automatizada, R$ 104,50. Esse gestor do laboratório já infartou. Já manda fechar a micro
vamos terceirizar amigo que não vai não, dar. E eu que tenho morro de vontade de ter um laboratório, pronto, já desisti. Não, mas vai ver que não vai valer a pena 100%, mas é melhor ainda a automação. É melhor ver até o final da palestra. Vamos lá. E a hemocultura negativa continua o mesmo valor, porque a gente não vai passar no equipamento depois. Quando eu falo ali na parte de manual, eu considero a hemocultura ainda automatizada, tá? Porque hoje em dia a gente nem trabalha mais com aquela hemocultura de garrafa. Tem realidades, lógico, que trabalha, mas é muito difícil a gente trabalhar com hemocultura sem ser semi-automatizado, né? Então aqui, para vocês entenderem, quando eu falo em manual automatizado, na hemocultura é tudo garrafa de semi-automatizado, tá? E automação, quando eu falo na micro, é automação completa. Vai ter que o M50, o Fênix e assim por diante. Então, como é que a gente calculou no laboratório? A gente teve o custo fixo por exame, 2,93, o custo variável de cada exame que eu passei ali, e quanto que deu o custo final. Para vocês entenderem, o custo final de uma cultura positiva na micro é R$ 72. Uma hemocultura positiva na micro é R$ 107. Mas quanto que custa o antibiótico para o tratamento do paciente? A gente tem uma hemocultura, vou liberar para o hospital, uma hemocultura positiva de uma bactéria multiresistente, resistente à polimixina, que tem que usar torgena. Vocês já viram quanto é que custa o tratamento com torgena? Vai lá os seus 14 mil tratamento dele de antibiótico. Então vamos ver o que é barato e o que é caro aqui, né, quando a gente fala de microbiologia. E agora eu vou mostrar para vocês que a micro automatizada fica mais barato para a gente, tá? Por quê? Hoje na tabela SUS a gente tem 2 códigos para trabalhar. 2 códigos sem contar fungo, bar, a gente está falando de cultura simples e antibiograma. Então a gente tem 2 códigos, o final 080 e o final 013. A cultura de bactérias para identificação, placa simples, 562, código SUS final 080. Custo para o laboratório, 5,14. Mais ou menos. Procedimento de antibiograma, final 013. Quanto que o SUS paga? R$ 4,98. Qual que é o custo do laboratório? Nesse custo está incluso identificação e antibiograma, tá? R$ 34,32. Socorro! O que a gente vai fazer? A gente sempre pede os 2 juntinhos, né? Nunca vai ter cultura sem antibiograma. Então, valor final por tabela SUS, R$ 10,60. Uma cultura positiva custa para o laboratório R$ 39,00. Temos uns 40, uns 30 reais aí só de prejuízo, quase. E a cultura negativa, 5,14, temos lucro. A gente sabe que micro a gente ganha com cultura negativa, né? Cultura positiva é prejuízo, cultura negativa a gente tem lucro. Então, hoje a gente tem um prejuízo por cultura positiva na microbiologia manual de R$ 28,00. E na cultura negativa a gente tem um lucro, querendo ou não, de R$ 5,46. A gente fica feliz olhando esses valores, né? Mas vamos ver aqui na parte da hemocultura. Hemocultura, o que? O SUS paga R$ 11,49, uma garrafa mais locação, R$ 35,00. Mais antibiograma, R$ 34. A gente tem um custo muito alto na micro, na hemocultura, de R$ 69,00. E isso na parte manual. Manual, quando eu falo cultura e antibiograma, tá? Vamos somar os valores, então, da cultura e depois da hemocultura. Quanto é que a gente tem no resultado de laboratório? A gente tem lá 1.800 amostras de cultura solicitada, 1.837, sendo dessas 721 positivas. Então, menos a metade a gente tem de cultura positiva. Só de custo de culturas positivas, cultura em geral e antibiograma, a gente tem R$ 28.000 por mês no laboratório de custo. Das negativas, 5.000. Então, a gente tem um resultado, um custo de R$ 34.186 de culturas, sendo que a receita SUS, de tabela SUS 100%, seria R$ 19,42. A gente tem um resultado final de cultura de menos R$ 14.700 por mês. Como é que a gente vai trabalhar com qualidade desse jeito? E isso que nesse cálculo a gente não contou. Pesquisa de resistência, não tem nada de automação, não tem biologia molecular, então ali é a placa, disco de fusão, uma MIC para polimixina, e olhe lá ainda. E olhe lá, né, quem sabe que é caro. Quando a gente chega aqui na parte da hemocultura, nesse valor, só lembrando também que a gente está considerando uma amostra por requisição, mas a gente sabe que os guidelines e a literatura sempre fala que uma hemocultura são 2 coletas.
né? Mas aqui a gente não vai considerar esse caso. Então, se a gente fosse trabalhar 100% com o que os guidelines mandam, o valor ia duplicar. Hemocultura aqui de custo, a gente tem um resultado de 25 mil negativo, manual, tá? Uma amostra. Se a gente fosse considerar 2, seria o valor dobrado. Como é que a gente vai trabalhar assim? Janaína, você consegue trabalhar assim no laboratório? Não, eu tô aqui, assim, pensando, né? Me veio, assim, tantas... Hoje a gente fala tanto de resistência, né? Me veio agora, assim, né? Tanto de resistência, tanta coisa que está acontecendo, né? Que a gente tem que se enquadrar para seguir a padronização que é solicitada. E a realidade as realidades são muito diferentes, né? Muito, assim, em todos os aspectos, né? Aí você entra em questões regionais mesmo, né? Assim, países, você entra, quando você fala de uma consciência mundial de resistência, né? Que a gente fala que a gente está numa pandemia silenciosa de resistência bacteriana, né? Então, assim, se você pensa nisso e pensa numa realidade de SUS para outros países, enfim, é muito complicado, assim, é muito divergente, né? Não tem não um meio, né? É totalmente discrepante, né? Assim, é assustador. Porque é muito difícil trabalhar com microbiologia sem ter todos os recursos, né? Dá para trabalhar? Dá. Né? A gente vai liberar o básico, né? Mas vai ficar... Muita informação vai deixar de ser dada, né? Muita, bastante. Para aquele paciente, né? Então, assim, é ruim, a gente perde dados, né? A gente perde dados que o SUS compreende uma boa parte, né? De atendimento. Se você falar de uma maneira geral, né? Uma boa parte da população. Assim. Então, você perde dados em epidemiologia está lá embaixo, né? Epidemiologia, então, eu pensei nisso, assim, epidemiologia, enfim, porque você não tem os recursos para te dar, de fato, aquele resultado, né? Uhum. Eu dei recente uma palestra de tuberculose e também vi muito isso, assim, na questão da tuberculose, ainda tem isso, né? A gente, dentro da microbiologia, ainda tem setores que são especializados dentro da microbiologia, né? Que é a micologia, a micobactérias, que você tem que ter todo um diferencial para fazer aquilo, né? Você não faz simplesmente dentro da área da microbiologia geral, né? De bactéria, porque a gente está falando de bactéria só, não é isso? Só de bactéria, só da microbásica, né? Da microbásica. Então, aí dá uma positividade para fungo, vamos supor. Né, numa garrafa dessa. Vai para onde? Faz ali? A gente nem pensa, né? Antifungograma. Então, tá fora da questão da microbiologia. Então, assim, é muito complicado mesmo. Mas ó, a gente tem uma soluçãozinha aí na automação. Eu estou aguardando essa resposta sua. Eu já desisti. Olha, eu confesso que tem o Gleidson, que estava fazendo a nossa plataforma aqui, né? Ele colocou um comentário que eu vou registrar, porque ele é contador, né? Ele disse que é a melhor live que tem, até hoje do micromeio. Mas para um contador, né, Fernanda? A Fernanda conhece, né? Júlia também. Então, assim, mas eu quero a solução. Depois eu quero que ele coloque aqui a solução dele no final de tudo, para ele dar um aval também aí, porque eu fiquei curiosa, mas muito interessante trazer isso. Vamos lá. Aí aqui eu só somei para vocês terem conhecimento quanto que a gente tinha de resultado, né, numa microbiologia manual. Então, o nosso total para 2.800 exames de hemocultura e cultura simples, e TSA, a gente tem um resultado financeiro negativo de quase R$40 mil no mês. Só na micro. Manual, né? Eu olhei esses números a primeira vez e falei, como que eu vou automatizar com esses números no manual, senhor? O que eu vou fazer? Eu pensei na hora, né?
Comecei a dar uma estudada na tabela SUS, né? Eu tenho pós em auditoria, conheço bem o SIGTAP, então dei uma olhadinha na tabela SUS para ver o que a gente ia fazer. Como é que eu ia agregar esse valor? Eu não podia mudar minha tabela, eu não ia conseguir receber mais que isso, eu não ia conseguir colocar uma tabela SUS, 2, 1,5, não ia. Era fora de cogitação. Então vamos tentar um plano B, né? O que acontece? Na tabela SUS, a gente tem um códigozinho ali, que é o final 16.1, que tem identificação automatizada de micro-organismo. Então, como é que a gente trabalha hoje lá, então, com a automação na micro? A gente pegou o código SUS da cultura de bactéria normal, que é a cultura primária, colocamos, acrescentamos no valor dessa cultura bacteriana para identificação, cultura primária, a identificação automatizada de micro-organismo, que já dá o dobro do valor, né? E nisso a gente também colocou o antibiograma com MIC para todas as culturas, que é um valor bem mais atrativo, né? Que o valor, outro era, se não me engano, era R$4, R$5, esse é 13. Então, para a gente ficou muito mais atrativo. Então, a tabela SUS de R$10 passou para R$24,58. E a gente já pensou, opa, já vamos começar a pensar aqui, já dá para começar a trabalhar. Cultura negativa vai continuar o mesmo valor, é muito mais que a metade dos exames que a gente libera é cultura negativa. Quem está em hospital sabe que é assim, o paciente está em uso de antibiótico, ou coletou a cultura por febre sem foco, então tem bastante cultura negativa. E aí a gente tem um custo positivo alto, mas a nossa porcentagem é baixa, então ok, né? Então a gente teve ali um lucro, então, nas culturas negativas de R$19 já, de 5 passou para 19, então a gente já começou a ficar bem interessante essa questão, né? E os nossos resultados que a gente teve com o mesmo dado, eu peguei os mesmos dados da cultura manual e trouxe para a automatizada para ver quanto que sairia. Então, nosso resultado de 14 mil negativo passou para 12 mil negativo. Já dá para começar a ficar mais feliz, né? Porque a gente está tendo um trabalho de qualidade, que não precisa nem comparar, né? Qualidade que a gente tem numa automação. Identificação correta, automação de antibiograma correto, e ainda com painel para estrepto, que é um sonho, né? Porque trabalhar com estrepto é terrível. Estudo de resistência, já ali, então a gente já consegue ver carbapenemase, a gente já consegue ver outras resistências, outros genes de resistência aí no nosso painel, por um custo negativo ainda, porém um pouco mais atrativo, né? Então a gente já achou positiva a automação para esse lado. Financeiro, digo, né? E quando a gente fala em hemocultura, então a gente também colocou embutido no valor da hemocultura a identificação automatizada, que a gente conseguiu subir um pouco o valor, né? E a antibiograma por MIC, que também a gente subiu um pouco o valor. Então a nossa micro de hemocultura na tabela SUS saiu para R$30. Já está quase empatando com a cultura negativa. Então já começou a ser mais atrativo para a gente também. E a gente, com a hemocultura, os mesmos dados que a gente usou antes, a gente teve um resultado positivo. Resultado negativo ainda, né? Óbvio, mas de R$22 mil. Então, a gente, de novo, trabalhando com qualidade, trabalhando com automação, trabalhando com perfil de resistência, trabalhando com rapidez, né? Que eu acho que é fundamental. Em 18 horas a gente tem uma identificação com antibiograma, com resistência e com MIC de todos os antibióticos. Para o pessoal da Infecta é um sonho, né? O pessoal da UTI é um sonho. Então, sim, valor negativo um pouco menor, então para a gente foi ótimo, assim. Trazendo para vocês a comparação desses valores, ainda dá prejuízo, sim, trabalhar com tabela SUS 100%. Eu não aconselho, tá? Pessoal que está participando de licitação, pessoal que vai fechar contrato agora, não fechem uma tabela SUS, gente. Não tem como. Na micro, 2 tabelas ainda vai ter prejuízo, mas vai ficar menos pior, tá? Mas, ainda assim, a automação vai conseguir pagar um pouco mais, a gente tem um prejuízo menor do que a manual, por incrível que pareça. Tá? Além de, nesse aqui eu nem coloquei esse adendo, mas na automação a gente também tem menos funcionários, né? Porque a microautomatizada precisa de uma pessoa que fique exclusivamente na bancada, talvez 2, de fazer antibiograma manual, recemear, fazer identificação. Na automação, não. A automação é mais rápida, mais fácil. Então, a gente também conta com menos profissionais. Então, aí o custo consegue reduzir um pouco mais ainda. Mas a automação para a tabela SUS, trabalhar com o SUS ainda é uma opção irreal, mas mais barata. Tá? Mas, doutora Mariana, tem algumas confirmações, né? E vocês conseguem equilibrar isso, menos compra, né? Mas aí
dá mesmo assim, porque assim, tem algumas a gente não vai precisar de tantos funcionários, mas a gente vai ter outras demandas, né, para esses funcionários. É que me preocupa quando fala assim, porque na cabeça do gestor, eu vou falar o que eu estou pensando, tá? Claro. Na cabeça do gestor é exatamente essa, né? Eu coloco um equipamento e eu reduzo o quadro total, porque o equipamento vai falar com todo mundo. Se bobear, deixa o equipamento sozinho, se for possível, deixa ele sozinho trabalhando. E assim, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que tem algumas questões que precisam confirmação, enfim, mesmo com todas essas variáveis, né? Não, quando eu falo em menos profissionais, eu não estou nem falando de profissionais especializados na micro, eu estou falando de técnico mesmo. Sim. Parte técnica. Porque a gente consegue realocar os profissionais para fazer outras demandas. Para fazer outras demandas, isso, tá. É só para deixar claro isso, só para deixar claro. E essa questão também da automação não substitui totalmente o manual, porque a microbiologia ela não substitui totalmente. Só para a gente deixar assim bem claro. Até porque, por exemplo, polimixina, a gente nem pode fazer automação, a gente ainda tem que fazer micro manual. Tem que fazer manual. Não, sim. A micro nunca vai dispensar um profissional, né? Principalmente habilitado. Sim, é só para a gente colocar esse parênteses. Obrigada. Aí, aqui eu trouxe para vocês só uma análise comparativa dos custos que a gente tem, né, na micro manual automatizada com o valor de tabela SUS. Olha, a gente consegue ver nitidamente ali que a micro automatizada na tabela SUS tem um valor bem mais atrativo, né? Pensando sempre que na micro a gente vai ganhar, que eu digo, ter menos prejuízo nas negativas, né? Não que vai liberar, pelo amor de Deus, clínica negativa para ganhar dinheiro, não, pelo amor de Deus, não. Mas a gente ganha nas negativas ali, né? Então, antes de fazer qualquer estudo para saber se vai automatizar ou não, ou quais ferramentas vai utilizar no seu laboratório, pelo menos você tem que ver o indicador de vocês como é que tá. Quantas exames vocês fazem, para quantas positivas, quantas negativas, como é que está o indicador de vocês, como é que está a epidemiologia de vocês também, para depois automatizar, ou para depois ver como vai trabalhar, né? Porque no meu caso foi esse, mas não é a realidade de muitos, né? A gente sabe. Certo. Né? E aí eu trouxe para vocês as tabelas que a gente está usando, se alguém, não sei se está conseguindo ver bem, porque o meu está pequeno, mas essas são basicamente as 4 códigos que a gente está usando, né, para automação simples da micro, sem contar a cultura de bar, etc. Eu nem boto cultura de bar porque a gente manda aqui para o laboratório de referência, pela LACEN, né? Mas para as outras micros simples, a gente está utilizando essas tabelas hoje. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu falei, foge totalmente do assunto de identificação, micro, cálculo, né? E gestão, mas é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Não foge, porque, na verdade, a gente sabe que todo o procedimento que está sendo realizado, né, dentro de uma microbiologia tem uma gestão ali, né? E a gestão, para funcionar, tem um custo, né? Embora a gente trabalhe com paixão por aquilo que a gente faz, né? Eu acredito que todos os microbiologistas que estejam aqui assistindo pensam também assim, que eu não sei o que acontece com a microbiologia, que a gente se apaixona mesmo, né? Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que fazem, né, trabalham com microbiologia, são apaixonados por aquilo que faz, né? Então, assim, mas sabe que tem um custo, né? Então, assim, de maneira nenhuma fugiu, ótimo, assim, como vou falar, como o Gleidson disse, uma das melhores lives, assim, relacionadas à gestão de laboratório em relação a custo. A gente ainda não teve esse tema aqui. Eu queria saber se você tem esse comparativo com a rede privada. Assim, se você tem, é lógico que eu sei que ganha muito mais, mas é muito mais mesmo, porque a gente escuta nessa coisa que a microbiologia é cara. A gente escuta isso todo tempo, né? E assim, eu não sou gestora, eu nunca participei do dinheiro do laboratório, né? Então, assim, de fato, cara. É cara. Se a gente comparar a microbiologia com a hematologia com a bioquímica, é extremamente cara. Sim, mas comparando tudo isso que você falou, eu sei que a tabela do SUS tem essas questões e tudo mais, mas um laboratório particular é totalmente desproporcional? É muito ou fica próximo? É desproporcional. É desproporcional.
Tá. Eu já fui gestora de laboratório que atendia apenas convênios em particular e é uma discrepância bem grande. O valor é muito mais alto. É... O valor é o quê? Triplo ou dobro? Só para a gente ter uma noção. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Tá. Dependendo muito da tabela que trabalha, né? Mas a maioria é mais que o dobro. Mais que o dobro. É desleal, né? É desleal, porque assim, é o que eu falei, é muito cruel quando você pensa, né, em dados mundiais, assim, em relação à resistência, quando você pensa numa série de coisas, né? Júlia, a gente tem perguntas? Temos. O Dr. Paulo pergunta: doutora Mariana, a microbiologia não fecha conta. As outras sessões que pagam a micro? Normalmente, sim. A micro sozinha não se paga. Pelo menos trabalhando com tabela SUS não se paga. A gente tem que tirar dos outros setores, né? A gente consegue lucro em outros setores que acaba sustentando a micro mesmo. Mas sozinha ela não se paga. Tem mais perguntas, Júlia? Doutor Paulo, obrigada pela participação. Tem sim. O Gleidson perguntou: existe treinamento para o profissional da bancada em relação aos cursos de perdas, aos custos? Desculpa. A gente trabalha ali com o profissional de bancada ou o pessoal da coleta, não tanto quanto custo de perda, não custo financeiro que eu digo. A gente tenta tocar mais na parte de prejuízo para o paciente, nessa parte. Pelo menos eu, como gestora, trabalho mais nessa parte assim, que perdas operacionais vai custar para o paciente, né? O laboratório também, com certeza, mas para mim o principal é o paciente. Então, mas a gente trabalha bastante, sim, treinamentos profissionais de bancada nessa questão. Por conta do retrabalho também, né? Tempo, né? Tempo, retrabalho, e a vida, né, que a gente, né, tá lidando, né? O tempo na micro é precioso, né? Sim. Júlia, tem mais perguntas? Fernanda, quer perguntar alguma coisa? Fiquei aqui analisando e comparando com a minha área, que é nutrição, né? Não é só a minha área que é tão difícil assim. A saúde, no geral, né? A saúde, ela precisa urgente, ela grita, né? Por uma revisão, né? Em todos os aspectos. A saúde está na UTI. Está na UTI. E a gente passou pelo Covid, que poderia melhorar, né? Ter uma atenção redobrada, parece que piorou, né? Essa é a impressão que eu tenho, de verdade, assim. Porque a gente não teve nada disso, né? Os heróis da saúde, na verdade, né? Eles se desdobraram para fazer o que fizeram na pandemia, né? Todo mundo, eu acho que quem estava trabalhando na saúde nessa época era tantos os custos também relacionados aos descartáveis, né? As roupas de EPI, né? Os EPC, tem tudo isso também, né? É uma loucura, coisa. Né? A saúde tem um diferencial, né? Eu costumo falar assim, a gente não é um serviço comercial, né? Embora a gente tenha aquilo que eu falei no início, né? A gente tem a questão do custo, mas a gente não é comércio, embora se trate como comércio, né? Eu imagino que seja muito difícil para você, mais ainda, né? Que você é biomédica, microbiologista, né? Porque quando você pega um economista, um cara totalmente voltado para áreas conta, né? Para áreas exatas, ele vai olhar aquilo de uma praticidade, embora ele tenha consciência, né, de morte, enfim, daquilo ali, mas é muito mais fácil olhar os números sem pensar nos resultados de fato que aquilo dá, né? Ele olha no geral. E quando você olha e sabe que aquilo ali impacta muito, né? Porque você tem um conhecimento, como você falou, no aparelho automatizado não vai fazer uma polimixina, a gente tem que fazer, né? A gente tem que... Então, assim, quando ele olha isso, porque para ele já vai falar, não, corta isso, né? Que foi aquilo que eu falei, a minha preocupação quando você falou, porque na cabeça de quem está gerindo a nível de uma gestão muito alta, é olhar e falar, não, botei esse equipamento aqui, vou gastar tanto, então, assim, corta todo mundo, deixa o equipamento fazendo sozinho, né? É quase isso. Então, assim, é assustador, né?
Aí pessoas que não têm capacitação em microbiologia por ser automatizado, coloca qualquer pessoa sem capacitação também para tocar, isso me preocupa bastante também, e a gente está vendo isso acontecendo bastante. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Eu vi também, assim, eu tenho recente, né, de uma área de microbiologia, de bancada, né, eu sou de laboratório, e assim, a gente percebe isso, né? Há uma mudança, lógico, teve uma mudança, acho que em relação ao profissional de saúde, a medicina em si, né? A medicina está mais prática, vamos dizer assim, né? A gente não tem aquela... Então, assim, as coisas mudaram, né? Os testes rápidos vieram. Em relação aos testes rápidos, você tem acesso de fácil isso? Para você, não? Teste rápido de bancada? Tu diz de micro teste mesmo? Teste rápido de bancada, que eu digo, assim, vírus essencial, influenza, vindo para vírus, né? Aqueles testes de bancada que você faz strep. Tem. Tá. Entra nesses insumos que você comentou, né? Sim. Eu pensei que a gente não... Como a gente é SUS, muitas vezes quem trabalha no laboratório SUS ganha do Estado, né? Mas no nosso caso, que é a licitação, não. A gente compra. A gente tem custos nisso, né? Quando tu falou teste rápido, eu achei que era aqueles testes rápidos da micro mesmo, como o teste de carbapenemase. Já ia falar, não, isso daí totalmente fora de cogitação para quem trabalha com tabela SUS. Então, olha que loucura, né? Assim, é louco, né? É ir ao congresso e viver num mundo Disney, né? Muitas das vezes, né? Porque... Meu Deus. Lá você não tem... eu vi que teve uma pergunta na hora que eu estava falando, era uma pergunta, Júlia. Peterson. Foi um comentário, né? Acho que é um comentário. Ele fala exatamente isso que a gente está discutindo, né? Que é grave isso, diagnósticos ocultos estão sendo realizados por não existir retorno financeiro nos investimentos em microbiologia nos laboratórios. Peterson, a gente está aqui, né, discutindo isso, é difícil, né? Mas a gente tem que insistir, né? Eu acredito que a doutora Mariana insiste, né, numa qualidade ali, a gente tem que dizer para o gestor que é preciso ter qualidade, a gente tem que, né, correr atrás disso e não desistir, porque, de certa forma, eu acho que a consciência que ela tem, né, e eu vou perguntar para ela como é que ela entrou nesse mundo de gestão de tabela de SUS, porque é bom que tenha pessoas como ela por conta disso, né, como eu falei, de trazer essa importância de resultado microbiológico, não só avaliar dados, né, e índices de perda, de ganho, disso, daquilo, outro, né, a gente deixa para o contador fazer, mas a gente também coloca isso. Então, assim, eu vou sair um pouquinho, mas eu gostaria de saber por que você, por ser gestora, você foi ser gestora de um laboratório e aí entrou nesse mundo de... Pode contar um pouquinho para a gente disso? Claro, sim. Na verdade, eu sempre metida nessa parte de gestão, né? Quando eu me formei já pensando na micro, até quando eu me formei na faculdade, eu já comecei a pós em micro, mas eu sempre trabalhei ali na gestão, protocolos de laboratório, na parte de educação continuada, na parte de gerir laboratório mesmo. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela parte de gestão de laboratório, que é o que eu gosto, junto com a micro, que eu mais gosto, assim. Aí, logo depois, eu já iniciei 100% na gestão de um hospital público de grande porte e alta complexidade aqui no estado. Peguei a coordenação desse laboratório, foi um desafio gigante, também SUS, que eu sou apaixonada pelo SUS, sou defensora do SUS, né? Sim, precisamos também levantar essa bandeira aqui, né? Quando eu falei de outros países e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a gente tem esse serviço gratuito, né? E alguns países não tem, quer dizer, todos, né? Não tem, você vai pagar muito caro por isso, né? Eles podem ter um retorno absurdo, mas também se paga muito caro, né? E a gente, na verdade, usufrui de um serviço que atende, né? Na medida do possível, atende. Faz o que dá, né? A gente, sim, como profissional. Sim. Mas aí eu entrei nessa parte, quando eu comecei ali na gestão de um laboratório de hospital de grande porte, eu peguei a gestão, mas não trabalhava tanto com custo, que a gente tinha um setor só de custos.
Mas aí eu comecei a me aprofundar, fui fazendo a pós em auditoria, comecei a ver que os números de um laboratório eram bastante interessantes, não fechava a conta de jeito nenhum, né? Porque a gente sempre escuta, laboratório dá prejuízo, laboratório dá prejuízo. Isso, Quem trabalha no laboratório sabe, laboratório dá prejuízo, né? Segundo a cabeça de todo mundo. Aí eu falei, não é assim que funciona. O laboratório não serve só para dar prejuízo. O laboratório é fundamental para dentro de hospital. A gente não tá, o laboratório não tá só lá no quadrado dele, fazendo exame. O laboratório está no hospital inteiro. Então, a gente não pode ver só números também, né? Então, eu, como gestora de laboratório, eu quero mostrar que a gente vai além dos números. A gente vai além do resultado negativo que a gente dá. Porque se a gente, por exemplo, ali, se a gente não tivesse uma microbiologia de qualidade, aí sim que o hospital teria prejuízo. Aí sim que a gente ia ter um indicador muito maior de mortalidade, um indicador muito maior de uso de antibiótico, né? Se a gente não tivesse fugindo da micro, se a gente estaria na coagulação, se a gente não tivesse um TAP KPTT de qualidade, quanto de anticoagulante a gente ia usar no hospital? Se a gente não fizesse fibrinogênio em bancada, por exemplo, quantos de CRIO na agência da Suzanal eles iam liberar? Que é caro também. Então, o laboratório foge de dar prejuízo. A gente trabalha dentro do hospital. Na verdade, a gente ajuda o hospital a ter lucro, né? Verdade. Essa visão é bem interessante, né? Porque a gente, às vezes, não para pensar nisso, né? E é verdade. A gente tem perguntas, Júlia? Eu não sei se ela... A Fernanda... Tem. Da Daiane, né? Ramos Silva. Obrigada, Daiana, pela participação. Pode falar, Júlia. Ela pergunta, doutora, entra como custo variável ou como custo fixo materiais de biossegurança utilizados pelos profissionais de bancada? Variável. A gente coloca o material pré-analítico. Aí entra como custo variável, ali na parte de coleta e na parte de manuseio de amostra. Até porque muito do que a gente vai trabalhar, né? Eu fiquei pensando um pouquinho agora desse variável, quando você estava falando, a gente tem uma questão sazonal, né, vamos dizer assim, de aumento de exame em determinado tempo, diminuição de determinado tempo, isso na micro também, né? A gente, às vezes, tem eu não sei na experiência da senhora em relação ao hospital, se é constante, né? Mas às vezes a gente tem uma diminuição, né? E esses números compensam quando você tem uma baixa de exame de microbiologia, mas você não tem muito assim, você tem uma intenção de compra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, em relação à licitação, né? Quando você faz a licitação, em relação ao tempo que vocês estão me ouvindo? Fernanda está me ouvindo? Eu sim, acho que a doutora que caiu. A doutora Mariana caiu. Tá, a gente espera um pouquinho para ver se ela vai retornar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aqui, quem tiver experiência em relação a isso, que se quiser colocar no chat para a gente. Na verdade, assim, eu queria saber dessas questões, porque às vezes a gente tem uma baixa, né, de exame dentro do laboratório, e a gente, como funcionário, fica até preocupado, né? Fala, o que está acontecendo, né? Vamos demitir. Que a gente já pensa assim, né? Vamos demitir a gente. E como fica esse custo para o laboratório, né? Porque a compra vai precisar ser feita, porque a gente não sabe, ou tem um estudo aí em cima disso. Se vocês tiverem comentário para fazer a respeito disso, a gente vai esperar um pouquinho para ver se ela retorna. E vocês podem comentar também aqui no chat, quem é gestor aqui no chat, né? Quem está assistindo a live, ou fazer comentários em relação à live, do que vocês ouviram aqui, o que vocês acham disso, né? Se todos que estão assistindo aqui já tiveram acesso com a gestão, com os números em si. Hoje, o que eu sei é que os grandes laboratórios, eles colocam uma apresentação de indicativo, né, assim, para a gente, né, de produtividade, que acaba espelhando um pouco disso, né, principalmente os laboratórios que fazem participação de lucro com os funcionários. Então, eles acabam passando para a gente
essas curvas de números, vamos dizer assim, né, de produtividade, que espelha na gente, como funcionário, por conta da participação de lucro. A gente pode também perguntar um pouquinho disso para ela, né, como fica isso. Não sei se algum serviço do SUS, eu acredito que não chegue a fazer participação de lucro, até porque, né, Fernanda, o custo é tão baixo, o lucro, né, tão baixo, né, então não deve ter nenhum programa de incentivo a respeito disso, né. Ela não... Acho que a doutora voltou. Oi. Fiquei fazendo várias perguntas aqui. Fiquei fazendo algumas perguntas para os participantes, mas eles vão colocar no chat, mas a gente está próximo já quase do final. Mas antes de a gente ir para o final, eu tenho mais uma questão que eu estava colocando aqui e fui lembrando de algumas coisas. Né, algumas empresas privadas, né, de grande porte, elas têm participação de lucro dos funcionários, né? E em relação a isso, a gente tem, às vezes, a apresentação desse andamento, né, da produtividade que acaba... Tem vários indicativos, né? Se você libera no resultado no tempo certo, no tempo que é determinado. Enfim, uma série de indicativos, de índices, né, de qualidade que vão te levar a ter a participação de lucro justamente para reverter aí em financeiro, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu queria saber de você se existe algum programa parecido no SUS relacionado a isso. Ou nem se pensa nisso nos funcionários. Hã? Na minha instituição, tu diz? No SUS em geral, se você sabe se existe alguma coisa parecida, né? Com participação, não, né? Em todos os hospitais que eu trabalhei SUS, o que acontece? Por liberação ou qualquer desses, eu nunca vi, tá? No SUS, nunca vi. O que a gente tem de benefício que a gente fala para funcionário é bonificação mensal de prêmio assiduidade, mensal, né? Isso ok. Mas em outras instituições que trabalham com o SUS, eu nunca vi fazer PPR, por exemplo, né? Sim, ou por atingir meta, por liberar no tempo certo, isso eu nunca vi, tá? Você acha que isso pode ser realidade? Eu vou falar outro assunto polêmico que talvez pode virar realidade. Eu sou uma pessoa que eu sou defensora do SUS, eu falei, mas eu sou muito a favor de OS dentro do SUS. De SUS ser terceirizada, a parte de gestão do SUS ser terceirizada, né? E talvez com essa terceirização, com bons contratos, a gente consiga. Entendi. Eu ia te perguntar isso, doutora. Qual era seu sonho de princesa, assim, em relação ao SUS? Terceirização. Eu sou bem a favor da terceirização, tá? Sou bem a favor de trabalhar com licitação para o SUS. Trabalhar não por licitação de menor preço, né? Outros pontos também, mas trabalhar com terceirização. Por que eu falo terceirização? Porque a gente consegue mais qualidade, querendo ou não, no meu ponto de vista, né? Eu, como já trabalhei com 100% SUS, gestão pública, né? E trabalho com gestão terceirizada. E para mim a qualidade muda bastante. Uma gestão terceirizada. O Diego Ramon bota aqui, boa noite, sobre os custos variáveis. Existe sempre para o gestor o cuidado com a previsibilidade. Tá, porque eu fiquei comentando aqui, doutora Mariana, a respeito das questões, né, de ter um aumento de exames, baixo exame, como é que ficava isso. E aí pedi para o pessoal comentar e o Diego Ramon comentou como é possível trabalhar esse planejamento. Mas acho que ele fez um comentário, não é isso? E aí ele pergunta como é possível trabalhar esse planejamento. A gente trabalha com indicador, né? Por exemplo, ali, no meu caso, a gente vê como o meu orçamento mensal, eu sempre vejo como ficou o ano anterior, né? Ou os 3 últimos meses. Então, eu faço sempre com base. Se for trabalhar com o ano anterior, eu vejo a quantidade de exames que eu fiz, a média, né? Atendimento do hospital, como é que foi, quantos exames eu fiz. E daí, de custo, eu vejo o que eu gastei e boto a inflação em cima. Por exemplo, esse ano, que a gente teve uma inflação lá de 5%, 6%, eu boto esse valor em cima. Com base na média dos exames do ano passado. Sim, perfeito.
Tem mais alguma pergunta, Júlia? Não. Não. Fernanda, quer fazer alguma pergunta? Não, eu tirei a dúvida. Eu perguntei à doutora isso, qual era o sonho dela de princesa, porque eu acho que, assim, eu também sou muito a favor do SUS, né? Levanto a bandeira, só que ainda falta muita coisa, né? Infelizmente. Bastante. Sim. Até um assunto que a gente pode conversar futuramente aqui na Micromeio é gestão SUS de laboratório, né? Tá convidada. Eu não perco a oportunidade, hein? Falou, tá convidada. Pronto, pessoal, ó, doutora Mariana, segunda palestra, breve com a gente. Depois a gente organiza a agenda, tá bom? A gente vê o melhor dia. A gente agora, a agenda a gente tem para setembro, mas aí a gente conversa depois. Claro. Eu quero te agradecer. Eu gostei muito, embora eu também não goste de números, porque no início a senhora falou, né, biólogo, não procura números, eu também não gosto, mas a gente vê quanto é essencial, né, como eu falei, a gente precisa, sim, hoje conscientizar quem está na bancada que existe números, né, por trás daquilo, até por conta do desperdício, do retrabalho, né, de ter o tempo melhor para o paciente, mas também não ter o gasto, né, e por N motivos, né? Porque a gente está vivendo num mundo que precisa reciclar, num mundo que precisa gastar menos, numa série de coisas, né? A gente precisa de resultados mais rápidos, enfim. Eu quero te parabenizar, né, pelo seu trabalho, embora isso já está demonstrado aqui, acho que não preciso falar mais nada, mas muito obrigada mesmo por você trazer esse assunto e a gente vê a próxima apresentação. A gente costuma... Eu quero agradecer a todos também que participaram, todos que mandaram pergunta, todos que estão aqui com a gente até agora. Fernanda, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Cada um fala um pouquinho, né? E as considerações finais para fechar o canal são suas, tá, doutora Mariana? Aí a senhora fecha o canal aí, passando qualquer informação, contato, o que a senhora quiser, tá bom? Fernanda? Queria agradecer, né? Agradecer a vocês do canal, agradecer a doutora Mariana. Foi muito produtivo. E quando precisar, estou aqui, tá bom? E meu Instagram, né, é Fernanda Bustilho, sou nutricionista. Se quiserem dar uma passadinha por lá, tá? Será um prazer. Tá bom? Muito obrigada, Janaína. Nada, imagina. Tá convidada também a retornar, tá bom? Eu falo que eu contrato, gente. Chegou aqui, gostou, contrato. O Marcos Vinícius sabe disso, né, Júlia? Júlia? Obrigada, Rafael. Quero agradecer a todos que participaram com a gente, que mandaram perguntas, comentários. E lembrar que quem quiser receber o certificado da live de hoje, só enviar pela DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez e uma boa noite a todos. Doutor Paulo, obrigada a todos que estão fazendo comentário. Eu vou dar um tempinho para ver se ela retorna, que ela vai fazer as considerações finais. Eu acho que isso é importante, para quem puder ficar aqui com a gente, senão depois vocês assistem. Essa live vai ficar gravada no YouTube. A gente está na semana da 20ª semana. Ih, Júlia, eu tô assim, né? 24ª semana. 24ª. Fiz dever de casa. Isso. Na 24ª semana do Micromeio, então a gente tem palestra até sexta-feira, com diversos assuntos. Também a gente está aqui de novo no mesmo horário, às 7h30 começam as palestras. Ela já está retornando e a gente, assim que ela retornar, ela faz as considerações finais e a gente termina aqui. Se vocês quiserem deixar comentários, tá? No Instagram, podem deixar. Doutora, eu estava aqui conversando com o pessoal para a senhora voltar e fazer as considerações finais. Muito obrigada. Obrigada. Gostaria de agradecer você, Jana, por convidar, né, para fazer essa apresentação. Sempre estou à disposição quando precisa, tá? Precisar, a gente pode conversar de novo sobre o SUS, pode conversar sobre gestão de laboratório, pode conversar sobre CCIH. Eu estou à disposição, eu adoro o que eu faço. Ótimo. Só chamar. Pessoal também que participou da live, que assistiu a live, obrigada também. Eu estou com o meu contato no Instagram ali embaixo, quem quiser seguir, mandar direct, pode ficar à vontade, eu sempre respondo. Tirar dúvidas também, estou à disposição, tá? Muito obrigada.
Muito obrigada a todos, boa noite para vocês, boa noite a todo mundo, tá? Muito obrigada mesmo. Tchau, Júlia, tchau, doutora Mariana, tchau, Fernanda, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.